É hora de oração. É hora de iniciar o culto. É hora de nós buscarmos a graça, a compaixão, o amor, a misericórdia. Quando eu digo buscar o amor, é saborear este amor, né? Claro que o amor de Deus está espalhado, ninguém precisa buscar. Deus derrama deste amor. É só uma força de expressão. Buscar o amor, né? Na verdade é viver este amor. E nós vivemos um pouco deste amor de Deus todas as manhãs aqui, prestando a Deus um culto, prestando a Deus honra, prestando a Deus glória, levando a palavra, espalhando o Evangelho, levando a verdade, porque eu não sei se você sabe, Jesus, quando em vida como humano aqui na Terra, Jesus não saiu da região da Palestina. Ficou ali naquela região. E quando ele diz que nós faríamos obras maiores, ele estava se referindo a isso também, que nós temos a vida toda para pregar em todo o mundo. Nós não precisamos ficar restritos como ele ficou. Senhor Deus e Pai, bendizemos o Senhor, a tua beleza, a tua santidade. Te agradecemos, Senhor, por mais uma semana que se inicia. Pedimos que o Senhor nos ajude, nos dê sabedoria para resolvermos questões que não foram resolvidas. Que o Senhor abra a nossa boca para proclamar o Santo Evangelho e levar a verdade. Dá-nos coragem de heróis da fé. Fala conosco, livra-nos da mentira. Esta é a oração de abertura deste culto nesta manhã, no nome santíssimo do Cristo Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém. Sabe por que você lê às vezes na Bíblia, principalmente no Velho Testamento, né? Santo, santo, santo. É porque a língua hebraica não tem superlativo, como tem a língua portuguesa. Santíssimo, não tem. Boníssimo, o hebraico não tem. Então, quando você lê lá, santo, 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 né? 3 vezes santo, 1 milhão de vezes santo, quer dizer santíssimo, tá? É só uma curiosidade. Você não precisa ficar repetindo santo, santo, santo.
Santíssimo é o Senhor, porque a nossa língua tem um superlativo. Tá certo? Eu quero convidar vocês nesta manhã. Hoje eu vou trazer mais um esclarecimento bíblico. E é bom você saber de... Aliás, é bom você saber de tudo, né? Mas só que tudo não tem como, a gente nunca sabe tudo. Oh, meu Deus, eu não sei também se é bom saber muito. Sinceramente, eu não sei. Parece que quanto mais a gente sabe, é óbvio, a gente vê que menos sabe, que pouco sabe, perto do tanto que a gente tem para aprender. Mas a nossa responsabilidade aumenta muito, né? Vamos abrir a Bíblia. Lucas, capítulo 17. Nós vamos ler os versículos 20 e 21. Porque eu vou falar da igreja que a gente vê, a igreja que você vê, e a igreja que não se vê, a igreja invisível. Tá? Então vamos ler aqui Lucas capítulo 17, versículos 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Bom, para começar esse assunto, vamos esclarecer. Você não vai encontrar na Bíblia, né, nunca esse termo igreja visível ou igreja invisível. A Bíblia não traz isso. Mas essa ideia de igreja visível e igreja invisível é o resultado da compreensão bíblica da doutrina da salvação. Deu para entender? A Bíblia não vai dizer, essa é a igreja visível, aquela é a igreja invisível. Não, a Bíblia não diz isso. Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente entende, a gente compreende que existe a igreja que a gente vê e existe a igreja que a gente não vê. A igreja que a gente vê, a visível, é a expressão do cristianismo. É aquilo que a gente pode ver, irmã Elis. A igreja visível é a reunião. Isso aqui que nós estamos fazendo é a igreja visível. Eu não estou vendo você, mas você está me vendo. Né? Eu vejo uma fotozinha ali pequenininha do Nelson. Né? Essa aqui é a igreja visível.
É a igreja que se reúne com indivíduos em prédios, edifícios. Não importa se é grande, pequeno, se é uma garagem, não importa. Todo lugar que há uma reunião cristã, acontece uma atividade da igreja visível. E a igreja invisível é a verdadeira igreja. É a verdadeira igreja, é a igreja invisível. É a igreja que a gente não vê. E você vai entender isso num instantinho. Só Deus pode ver a igreja invisível. Por quê? Quer ver como você já entende? A igreja invisível, ela é composta de crentes, de cristãos verdadeiros, nascidos de novo no passado, nos dias de hoje, no presente e no futuro, que a gente nem sabe quem são, né? A gente está pregando o evangelho aqui, não sabe quem está ouvindo, não sabe se você vai levar este evangelho para outra pessoa e esta pessoa para quem você vai levar vai receber a salvação das mãos do Senhor. São crentes do futuro. Por que isso? Por que eu estou falando sobre isso? Porque a gente não pode se esquecer que nem todos, olha só, nem todos que frequentam a igreja visível, nem todos que realizam atos religiosos são salvos. Você sabe quem é salvo? Eu não sei. A igreja visível inclui incrédulos. A igreja visível, o próprio Jesus diz, ela tem o joio no meio do trigo. Pode estar lá com aquela carinha de santo, porque tem gente que vai na igreja e faz cara de santo, né? Você já viu? A pessoa fica lá com cara de maracujá de gaveta, achando que aquilo é para impressionar, né? A gente sabe que tem isso. Então, a igreja visível não é a igreja dos salvos. Agora, a igreja invisível, porque Deus não está recebendo a adoração daqueles que não são salvos. A invisível, aquela que a gente não vê, que somente Deus vê, são aqueles verdadeiros adoradores de Deus, redimidos e selados por Deus com o Espírito Santo. Esta é a igreja invisível. É claro, isso não está explicado desta forma na Bíblia Sagrada. Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente entende isso perfeitamente. O conceito de igreja visível e invisível se relaciona com o conceito de igreja local e igreja universal.
As denominações, e eu sempre digo que denominação não existe na Bíblia, apesar de alguns torcerem a Bíblia para provar que existe, não existe. Eu estou sendo claro, isso que eu estou falando não está explicado do jeito que eu estou explicando na Bíblia. Mas estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, a gente tem isso aqui muito claro. A igreja visível são as denominações. Se juntam num prédio, uns pulam, outros ficam girando, falam um monte de coisa aí. Agora, a igreja invisível abrange todas as verdadeiras igrejas, todas as verdadeiras reuniões, todos os verdadeiros cultos, em todos os lugares do mundo. É isso que Deus recebe. Deus não recebe esta baboseira aí. Deus não recebe esta baboseira. Pode fazer, pular, falar, gritar, fazer o que você quiser. Deus não recebe. A igreja chamada visível, a gente identifica como? Pelos adereços religiosos, edifícios, né? Alguns com uma cruz lá em cima, sempre com um nome. A igreja visível, aquela que a gente vê, se identifica pelos ministros, pelo calendário, dia disso, dia daquilo, dia daquele outro, pelas ordenanças, porque Jesus deixou 2 ordenanças, né? Você sabe, é o batismo e a ceia. Aliás, quarta-feira, ceia do Senhor. Quarta-feira eu vou ministrar aqui. Ah, mas você vai tomar ceia sozinho, não tem importância, eu ministro a ceia para mim, não tem problema nenhum. Vai ficar sossegado, não se preocupe com isso. A igreja visível é marcada pelas cerimônias. Eu sempre digo para vocês, a liturgia do culto da maioria das denominações é uma cópia da missa. A igreja visível, ela é marcada, como é que eu sei que aquela igreja? Pelas denominações. Elas se autodenominam, igreja não sei o que, não sei o que, congregação não sei o que, não sei o que, comunidade não sei o que, não sei o que. Quando alguém diz assim, eu vou para tal e tal igreja, ele está falando o quê? Ele está falando da igreja visível, é óbvio. Quando você passa perto de um rio, de um lago, né? Sei lá, ou numa piscina você vê alguém sendo batizado, você está vendo o quê? O que você está vendo? O que seus olhos veem? Você vê a parte visível da igreja. Porque, na verdade, a gente não sabe. Por causa disso que eu particularmente, eu sou contrário a esse negócio de curso para batismo. Não adianta. Você pode dar o curso que você quiser.
Você não sabe se aquela pessoa verdadeiramente entregou a vida para Jesus. Porque isso faz parte do visível. Então, quando você vê o batismo é algo que faz parte da igreja visível. A gente está vendo aquilo. Agora, se Deus está recebendo ou não, nós não sabemos, porque isso é o invisível. Só Deus o sabe. Eu não estou fazendo crítica à igreja, não. Eu estou explicando. Irmão, tá certo, é isso aí mesmo. Ser chamado de cristão ou se autodenominar cristão, né, é fazer parte da igreja visível, daquilo que a gente vê. Mas não é todo que se diz. Tem um monte de seita, de falsa igreja, que se identifica como cristão. Mas, na verdade, não houve ali uma transformação espiritual iniciada pelo Espírito Santo de Deus. É apenas um rótulo. A igreja visível são rótulos. Por causa disso, e fundamentado nesta visão bíblica, é que a gente diz que, né, aquela igreja tem unção, a minha denominação, isso é tudo bobagem. Porque isso tudo é aos nossos olhos. O que vale, na verdade, é aos olhos de Deus. Porque isso que a gente aceita aqui como sendo certo, correto, ou a gente vê como maravilha, né? É apenas um rótulo. Nada mais do que isso. Porque aos olhos de Deus, como é que é isso? Porque, infelizmente, o cristianismo nominal preenche grande parte da igreja visível. O que quer dizer isso? Muitas pessoas que levam o nome de cristão ou se autodenomina cristão, né? Faz com que as estatísticas cresçam. Mas é Deus que sabe quem é e quem não é. É a igreja invisível aos nossos olhos e visível para Deus é que vai qualificar isso. Isso é curioso, porque, mais uma vez eu repito, isso não está claro desta forma na Bíblia Sagrada. Mas, um pouquinho de boa vontade, a pessoa vai entender, né? Demas, personagem bíblico, ao lado de Paulo, ele abandonou Paulo. E Paulo diz que ele tinha amado o mundo muito mais do que as coisas celestiais, lá em 2 Timóteo 4,10. Demas é o exemplo da igreja visível. Demas era um cristãozão, sempre lá na igreja, ao lado de Paulo, hein? Abalado com Paulo. Demas fez parte por um bom tempo da igreja visível, mas ele nunca fez parte da igreja invisível. E no final ele acaba demonstrando isso. Deus já sabia. Deus já o sabia. E Paulo relata isso.
Está vendo aonde a gente vai se baseando para poder falar a respeito do assunto? 2 Timóteo 4,10. Todo mundo via Demas na igreja, ou ele é amigo do Paulo, não sei o quê. Um dia ele abandonou tudo. A gente cansa de ouvir, né? Tal pessoa caiu na fé. Não caiu na fé. Caiu na fé na igreja visível. Mas nunca foi da fé. É isso que não entende. A pessoa está afastada de Jesus. Estar afastado de Jesus, para a grande maioria, é não estar indo na igreja visível. Não quer dizer nada. Exatamente, a porta de entrada, quando Jesus fala, né, que a porta é estreita, é óbvio. Você vê como a gente vai tirando conclusões bíblicas. A gente vai tirando conclusões bíblicas e conclusão correta que você tirou, né? Quando Jesus fala da porta estreita, ele não está se referindo à porta de entrada da igreja visível. Qualquer um pode entrar na igreja visível. A igreja visível, aliás, a porta tem que estar aberta. Agora, fazer parte da igreja invisível, só Deus o sabe. Gostaria de convidá-lo, na hora que você tiver um tempinho, ou agora, leia 1 João, capítulo 2, versículo 19, que vai se relacionar com isso que eu estou falando aqui. Aí, a gente não tem como dizer, e nem é função nossa, né? Ah, essa pessoa aí faz parte da igreja invisível. Não sabemos. Acho que todo mundo achava que Demas era o bambambam. A igreja invisível não tem denominação, não tem prédio. Você está entendendo? Ela é composta de todos os redimidos. É a igreja espiritual. É a igreja celestial, não é a igreja desse mundo. Leia João 18, Evangelho de João 18, 36. E Jesus fala isso. É claro que Jesus fala. O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui, olha, ele está ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Foi o que nós lemos aqui na abertura, Lucas 17, 20 e 21. Só quem é da igreja invisível, só os verdadeiros salvos, é que tem dentro dele o reino de Deus. A igreja invisível não precisa dos apetrechos físicos que compõem a igreja visível. Se você retirar a liturgia, você sabe o que é liturgia, né? São as sequências naturais de um culto, por exemplo. Se você retirar a liturgia da igreja visível, a igreja invisível permanece do mesmo jeito. A cerimônia religiosa, sujeito está de terno, está de bata, sei lá com o que ele está, não faz diferença nenhuma na igreja invisível. E a Bíblia também fala sobre isso. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma, mas sim o ser uma nova criatura.
você vai de terno, você vai de gravata. Isso pouco importa. Pouco importa na igreja invisível. Porque na igreja invisível, isso é cenário, né, literário, viu? Por favor, hein? Né, isso é figura de linguagem. Se alguém queimar o prédio da igreja, os crentes da igreja invisível estão lá dentro do mesmo jeito. Entendeu? Inário, livro de oração, assento, essas coisas todas são temporárias. Essas coisas são, isso aí não é nada. Denominação. Tem gente que não consegue entender, tem um orgulho denominacional. Isso é temporário, isso não serve para nada. Isso não vale nada. Todas as coisas temporárias passarão. É só ler a Bíblia e saber o que é coisas temporárias. É tudo que existe na terra. 1 Coríntios 7:31. Não há invencionice aqui. Agora, as coisas invisíveis de Deus, que só Deus vê, nunca passarão, porque são eternas como o céu. Lucas 12:33. Então, esse orgulho, eu sou de tal denominação, isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Primeiro porque faz parte da igreja visível, né? Pode ser que o dono da igreja, o presidente da igreja, nem salvo seja. Você sabe se ele é. Eu digo constantemente, ninguém tem carteirinha de salvo. Deus não manda um comprovante que você é salvo. É isso que eu quero dizer quando eu digo das denominações. Parece que elas é que salvam as pessoas. Parece-me que as pessoas creem que elas é que serão arrebatadas. E elas se colocam nessa posição também. E quem será arrebatado, na verdade, é quem faz parte da igreja invisível. Não é quem faz parte da igreja visível. Se você abrir aí no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 20, você vai ler lá sobre a mulher samaritana. Você vê que Jesus ia, né, para vários lugares. Jesus não ficava sentado lá esperando, não, né? Eu sempre até digo, né? Jesus sempre estava num monte, né? Ele sempre estava indo para algum lugar, né? Aqui ele está nesse poço, junto com a mulher samaritana, que a gente chama, assim, de uma maneira leve, a gente chama os samaritanos de primos dos judeus, né? E a mulher diz assim: e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. A mulher samaritana, na verdade, está vendo? A Bíblia está cheia de lugares para a gente entender isso, da igreja que se vê e da igreja que não vê. A mulher samaritana estava dizendo o quê? Da igreja visível, da onde as pessoas iam ali para adorar. Jesus responde o que para aquela mulher?
Jesus responde sobre a igreja invisível. Mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus, mas vem a hora, e agora quer dizer, já é a hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Você quer uma confirmação bíblica de tudo que eu estava falando? Não é lá em Jerusalém, como ela tinha aprendido que era. É em espírito, é em verdade. Deixa eu ler aqui o que a irmã está escrevendo. Espera aí, irmã. Chegar mais perto. Ontem fui questionado em uma igreja porque não falo alto gloriando a Deus e disse que não preciso gritar para Deus me ouvir. É claro que você está correta, irmã Helena. É óbvio. Isso é bobagem, mas isso é. Tá vendo? São essas coisas que, infelizmente, irmã, a senhora está correta. Se a senhora sentir necessidade de gritar, grite. Né? Mas Deus, primeiramente, Deus não é surdo. Deus é espírito. Se a senhora pensar, Deus sabe. Né? Mas quer verbalizar? Verbalize. Não tem necessidade de ser aos berros. Agora, é o que eu digo aqui. Eu nem quero saber onde a senhora foi. Mas eu tenho convicção que a senhora estava numa igreja pentecostal, neopentecostal ou renovada. Porque é lá que eles creem assim. Que tem que gritar, que tem que marchar. É lá que tem essas coisas. Eles usam exemplos do Antigo Testamento para a igreja. No Antigo Testamento não tinha igreja. Entendeu? É isso que eu digo. Mas parece que as pessoas estão começando a entender. Não é falar mal. Não é falar mal. É abrir os seus olhos. É em espírito e em verdade. Todo dia eu falo isso aqui. O que é em espírito? É o seu espírito testificando com o Espírito Santo de Deus. E em verdade, através de Jesus Cristo, Ele é a verdade. João 4, 21, 24. Vai falar o quê? O que dá para contestar disso? A pessoa quer pular, quer gritar, quer bater palma, quer fazer sambão dentro da igreja, funk, punk, sei lá. Pessoal dançar, faça, o problema é seu. Você pensa que Deus está se agradando disso? A maioria das pessoas que fazem isso, né, são pessoas que não fazem parte da igreja invisível. Deus nem está vendo isso daí. Quem está vendo é você que está lá, tá? O que nós precisamos, irmãos e irmãs queridas e queridos, é tornar Deus, presta atenção nesse termo, é fazer com que Deus seja visível no mundo que a gente vive. Por que tem um zilhão de pessoas que não podem ouvir falar de crente? Nossa, é crente. E pastor, puta, esse cara deve ser um chato que... As pessoas não conseguem tornar Deus visível.
Você acha que Jesus era assim? Jesus era sério. Jesus era radical. Mas Jesus bebia comia, né? Bebia com os bêbados, com os famintos. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2,13. Não adianta você fazer parte da igreja visível. Não adianta nada. É isso que eu digo. Ó, eu estou no rádio cristão. Eu não quero, mas já deu 20 anos no rádio cristão. No rádio 40. Deixa eu ver, estou com 66. 40 anos, isso mesmo. Né? No rádio cristão já há 20 anos. Eu falo isso toda hora. Não adianta fazer parte da igreja visível. Não estou dizendo que não é para você ir, não é isso que eu digo. Procure uma boa igreja que pregue a Bíblia, que não tem essas bobagens aqui, por exemplo, que a irmã Helena acabou de narrar aqui, né? Que a pessoa chegou para ela e falou assim: por que você não... como é que é, irmã, que você escreveu? Por que você não dá glórias a Deus em voz alta? Ela dá glória a Deus do jeito que ela quiser. Ela tem que imitar você. Assim como você não precisa imitar a irmã Helena, ela não precisa imitar você. Ela dá glórias a Deus do jeito que ela quer. A glória que ela está dando é ela. Não é o tom de voz. Não é o tom de voz, é o que o coração está falando. É o que o coração está falando. Então, o que eu quero dizer é que você quer fazer parte de uma denominação, faça, não tem, mas que seja uma denominação bíblica. O que é uma denominação bíblica? É uma denominação que prega a Bíblia e não coloca nenhum dos usos e costumes, nem as suas regras próprias acima da Bíblia. Isso é uma denominação bíblica. Que ninguém venha te cobrar porque você está dando glória a Deus entre você e Deus. Isso não é uma denominação bíblica. Essa pessoa, ela afasta as pessoas da igreja. Eu creio que a irmã Helena não vai mais nessa denominação. Bom, eu nem teria ido, né? A gente deve fazer parte, quem quiser, da igreja visível, mas o que nós precisamos, necessitamos, carecemos, é fazer parte da igreja invisível. Essa é a verdadeira igreja. Nenhuma dessas denominações nós podemos afirmar. Quem é que pode afirmar? Só Deus o pode. Que elas são ou fazem parte da igreja invisível. Umas a gente tem consciência que não fazem parte mesmo, porque são seitas, né? Agora, o que a gente precisa mesmo é fazer parte da igreja invisível, porque Deus nos vivificou juntamente com Cristo e nos fez sentar ou assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2, do 5 ao 6. O importante, irmão e irmã em Cristo, é fazer parte da igreja invisível. Só vou completar aqui um pouquinho, eu não vou deixar de falar. Você não vai ouvir esta proclamação da palavra de Deus sobre igreja visível e invisível, na grande maioria
das denominações, das igrejas visíveis. Por quê? Porque elas querem você lá dentro, para dar oferta, dar o dízimo, encher a igreja. Então elas não trazem a verdade completa. É sempre uma partezinha, a gente não fala que não. E se você for questionar isso para o superintendente, pastor, dirigente, sei lá, a maioria nem sabe disso. A maioria absoluta não tem conhecimento disso. Você perguntar qual que é a igreja visível e a igreja invisível. O que é mais importante, eu fazer parte de uma ou de outra? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer o Senhor por esse esclarecimento bíblico da Santa Palavra, da condição de cada cristão aos olhos de Deus. Quero te agradecer, Senhor, por esta oportunidade de poder levar a verdade. Fala conosco, Senhor. Continua falando, como o Senhor falou aqui com várias pessoas foram se lembrando de coisas que leram, foram escrevendo passagens relacionadas com isso tudo que nós estamos falando. Continua falando com eles, esclarecendo, auxiliando. É isso que o Santo Espírito do Senhor faz. Abençoa o nosso dia e, se for da tua vontade, nos traga aqui amanhã para mais uma vez proclamar a tua santa palavra. Minha oração é sempre no santo nome do Cristo Jesus. Amém.